os meus olhos para os montes, de onde me virá meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sombra da tua direita. O sol não molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele te guardará a tua alma. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora para sempre. Eu citei o Salmo 121. O salmista Davi foi um salmista bastante inspirado por Deus. Ele falando que o socorro não vem dos montes, o socorro não vem da ciência, mas o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero agradecer a Deus e cumprimentar todos os nossos ouvintes que estarão nos acompanhando através dessa programação, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O programa Despertar com Jesus, ele é apresentado aqui. Eu quero dizer, eu sou o apresentador desse programa, o evangelista José Maria. Para mim é um prazer estar aqui toda semana para levar uma palavra de fé, uma palavra de salvação, uma palavra de cura, uma palavra de transformação para todos vocês. Eu quero muito agradecer a Deus por toda essa audiência. A gente tem tido aí notificação na África do Sul, ali em Moçambique, Angola, Beira, tantos lugares, Estados Unidos. A gente tem uma audiência muito maravilhosa e que Deus abençoe, que para mim é um grande prazer. Eu quero dizer que o programa Despertar com Jesus, ele não é patrocinado por nenhuma igreja, mas ele é apresentado aqui pelo Tabernáculo dos Primogênitos, aqui da Rua Adelino Rodrigues Gato, número 1000, aqui ó, em Presidente Prudente, no Jardim Sabará. Os cultos lá são às quartas-feiras, 19h30, culto de oração. Aos sábados e aos domingos são às 18 horas, culto de pregação da palavra de Deus e oração pelos enfermos. Você que talvez é da nossa região aqui, está convidado a comparecer em uma dessas reuniões que eu já citei. O pastor José Jorge Rodrigues, ele é o pastor do Tabernáculo dos Primogênitos de Jesus Cristo. Para mim é um grande prazer ter a sua presença, a sua visita lá. Vai lá, leva um parente, um amigo, diga, eu estou aqui para ser abençoado, porque Deus tem uma bênção para você, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ler hoje uma escritura bastante assim, polêmica, né? Aos Romanos, no capítulo 11, versos 28. Mas nós vamos ouvir com a Mara Lima um hino muito maravilhoso. Eu sou a semente do sangue. O sangue de Jesus Cristo. Nós temos que ser semente do sangue de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Olhando o passado eu vejo o sangue na arena dos nossos irmãos primitivos morrendo então. E como se fosse num vídeo eu vejo as cenas
devorados por fortes leões. E o sangue quente que corria como enxurrada pelo chão era a semente do Evangelho, era sinal de salvação, pois cada alma que partia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões, pra Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o Evangelho vencendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Decapitado, e Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também eles estão lá no seio de Deus. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor. Não negaram um segundo que Jesus Cristo é Salvador. Eram firmados na promessa, por Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte, terás a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o Evangelho vencendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o Evangelho vencendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. De enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Então vamos para a escritura aos Romanos 11, que é uma escritura que o apóstolo São Paulo citou e é muito maravilhosa. Está aqui, então, aos Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também, antigamente, foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia
pela desobediência deles. Senhor, abençoa a sua palavra. Ela é o maná que desce do céu todos os dias para nossas almas. As nossas almas, ela necessita do alimento. O alimento das nossas almas não é alimento cotidiano, não é glamour, não é status, mas sim a tua palavra. Eu suplico a tua graça, a tua misericórdia. Aqueles que irão ouvir esse programa, que aonde tiver alguém enfermo, ó Pai, atribulado, triste, desorientado, às vezes aí na criminalidade, nas drogas, às vezes está perdido, não encontrou o caminho da salvação. Hoje é o dia de você encontrar a salvação. É a minha humilde oração que eu faço a ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Venha ungir os meus lábios, venha colocar a sua palavra na minha boca. Amém. Meus queridos, nós queremos falar nessa oportunidade sobre dons. Aí as pessoas perguntam, tem dons e tem dom? Sim, tem dom e tem dons. Agora, o dom não é dado para aquele, o dom, eu estou falando o dom, entenda direito. O dom não é dado para aquele que não tem arrependimento. Agora, os dons você viu aqui que o pastor Paulo chegou a dizer, porque os dons e a vocação são dados até para aquele sem arrependimento. Hoje você vê aí no mundo religioso tanta barbaridade, mas é cada coisa terrível acontecendo que dá até medo. E nós também, irmãos, queremos dizer que os dons não salvam ninguém. E nem as vocações salvam ninguém. Você aí, pregador, que tem seu PhD, tem o CLLD, aí tudo mais, você pode ter o seu dom, a sua vocação, mas ela não te salva. O que te salva é você arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A gente vê hoje aí tantas coisas acontecendo, pregadores que estão aí envolvidos com a política. Nós todos sabemos que a política, ela é o trono de Satanás. Então, se ele é o trono de Satanás, como é que uma pessoa que se diz um filho de Deus, ser um servo de Deus, ser um mensageiro da palavra de Deus, se envolver com a política? Mas eu quero dizer para todos vocês que todas essas coisas, os dons de língua, de interpretação, de cura, de libertação, tudo isso, de profecia, todos esses dons vão passar. O apóstolo São Paulo chegou a dizer que quando vier o que é perfeito, o que é perfeito? É o dom de Deus, que é o amor divino. O amor divino é o dom de Deus. Então, quando esse amor vier, todas essas coisas que são em parte será aniquilada. Então, você aí talvez tem um glamour, tem um status, porque você tem o dom de orar, você tem o dom de pregar, mas saiba de uma coisa, isso passará. Nós queremos dizer, eu tenho visto tantas pessoas que faz dos dons um cavalo de batalha. Faz um cavalo de batalha. Quer ter glamour, quer ter status, responde coisas. Eu conheço um que ele tem um trabalho de perguntas e respostas. Ele dá respostas erradas, dá interpretação errada. Meu Deus, ainda bem que as pessoas que perguntam as coisas para ele são mais leigos do que ele. Mas isso é perigoso, porque Jesus disse lá em São Mateus 28, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Agora, vocês sabem que
Até o Judas Iscariote. Até um dia, um pastor, numa apresentação de rádio, ele falou que o Judas Iscariote ressuscitou pessoa. Isso é falta de senso. A pessoa tem que ter vergonha de ensinar algo errado, gente. Porque, você sabe, o próprio Jesus chegou a dizer que por suas palavras você vai ser justificado. E as mentiras que você passa para os crentes, para os membros, você também vai ser condenado por elas, tá? Então, esse pregador chegou até a dizer que o Judas Iscariote, ele ressuscitou. Gente, antes do dia de Pentecostes, nem um discípulo ressuscitou ninguém. Se tiver algum PhD, com seus credos, com seus dogmas, com seus RI, pode vir a mim, cita a Escritura, onde algum dos discípulos ressuscitou morto antes, agora depois não vai colocar o carro na frente dos bois, não, porque aí você vai dizer, mas e se eu contar pro senhor que isso, aquilo, claro, depois de Pentecostes, de Atos 1 ali, aí você vai ver que houve mesmo a ressurreição. Aí você diz, então o Judas Iscariote não ressuscitou. Não, ele tinha o dom de pregar. Você pode ver aqui no livro de São Lucas, que 10, você vai encontrar, eu não vou ler porque o tempo é pouco, mas você pode ler ali no Lucas são 10, e você vai encontrar que Jesus ordenou eles 70 de 2 em 2. Agora quem foi com o Judas Iscariote, não sei, né? Só Deus sabe. Aí eles voltaram, né? A própria Bíblia diz aqui que já no verso 17 de Lucas 10, eles voltaram, os 70, Judas Iscariote estava aqui. Eles voltaram com tanta alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. E ele disse para os discípulos, eu via Satanás como um raio cair do céu. Veja bem. Então, Judas Iscariote, ele teve essa missão, ele teve esse dom de pregar, mas de ressuscitar mortos, que esse pregador, ele se converta, né? Porque é bom se converter. Agora nós vamos encontrar também que o diabo, ele é um personificador. Tem pessoas, porque os dons de profecia, ele é para edificação. Os dons de língua é para edificação. Mas agora acontece que virou comércio. Hoje você vê aí uns pregadores aí na mídia que eles falam uma palavrinha, 2 palavrinhas, já enrola a língua ali para falar língua estranha. Língua estranha, gente. Se não tiver interpretação, o apóstolo São Paulo chega a dizer 1 ou 2 ou 3 no máximo. E se tiver a interpretação. Agora, eles falam em língua estranha, nem eles interpretam. Então não adianta nada. Porque o diabo, ele é um personificador dessas coisas. E vocês vão ver também que o diabo, ele foi o primeiro pregador. Ele tinha dom. Evangelista. O diabo tinha dom? Claro. E outra, o que os pregadores hoje, com os credos, com os dogmas, com os RI aí, eles estão pregando o quê? A palavra de Deus. E o camarada que foi pregar lá para Eva, ele tinha o quê? Ele teve o dom. E ele foi lá e pregou a palavra. A mesma palavra que Eva ouvia de Deus, ele ouviu de Satanás.
E veja só o que esse dom dele fez. Porque hoje, que existe penitenciária, que não cabe mais detento lá dentro, por que não existe mais lugares de tantos motéis, tantos bares com as suas cervejarias, suas mesas cheias de cerveja, as igrejas aí na corrupção que dá vergonha? Hoje o escândalo, ninguém mais tem vergonha. É pastor hoje, desculpa falar, envolvido com a facção que tem aí, precisa nem eu falar, porque para quem sabe, um pingo já é uma letra. Tem pastor aí que tem milhões e milhões guardado, lavagem de dinheiro. Por causa do dom que ele tem, ele foi consagrado a pastor, mas eu digo uma coisa, não é assim não. Nós temos que ter o dom de revelar, porque você vai encontrar lá no livro de Amós, no capítulo 3, 7, diz que Deus certamente não faz nada sem revelar aos seus servos, profetas. E aqui nós encontramos uma passagem que, se fosse nos dias de hoje, meu querido, sei lá, hein? Devido à falta de visão que os nossos pregadores hoje não têm, né? Hoje o nosso pregador não tem mais visão. Eles querem saber de uma grande igreja, eles querem ter popularidade, querem ter glamour, querem ter status, honraria, mas não tem a revelação. Vocês sabem que aqui fala de um homem, o quarto mensageiro foi o Martim Lutero. O Martim Lutero, ele foi o mensageiro da era de Sardes. E vocês sabem que esse homem aqui, ele foi muito dedicado a Deus. Agora, uma coisa eu quero dizer, que nós temos que ter dentro de nós, das nossas almas, não é os dons, mas é o dom. O que é o dom, ô evangelista? É o amor divino de dentro de você. Você pode ler lá, São João 3,16, você vai ler lá. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você tem esse dom dentro de você, você não suporta ver uma mulher jogada na calçada, embriagada, ali drogada, um homem drogado ali, perdeu sua moral. Agora aqui nós vamos falar, porque o tempo está indo embora. Esse grande homem, o Martim Lutero, ele... Um certo dia, eu acredito que se isso aqui tivesse acontecido nos dias de hoje, os pregadores, hoje, os bispos, para ser bispo, se ajoelharia diante de Satanás. Porque Satanás, ele se transforma em anjo de luz. E aqui, nós vemos que ele diz assim, o mensageiro, que a oração, a fim de garantir resultado satisfatório. Ele sabia o que era lutar com o diabo. Você quer lutar o diabo com seus dons? Você tem que vencer o diabo com a oração. E está aqui, que ele com a oração, a fim de garantir resultado satisfatório. Ele sabia o que era lutar com o diabo. E diz que Satanás, olha só, Satanás um dia apareceu para ele visivelmente ali, e falou que ele era Jesus, falou que ele era Jesus, coroado. Aí o Martim Lutero pensou, mas o meu Jesus ainda não está coroado, então... Esse Jesus aqui é falso. E na mesma hora, veja bem, visivelmente, o diabo, e diz que se um dia apareceu para ele,
E ele atirou ali. Ele tinha aqueles tinteiros, né, antigamente, quem escrevia com aquelas penas. Ele tinha aquele tinteiro ali. E ele olhou bem pra cara. Ah, você é Jesus? Peraí. Quando ele pegou o tinteiro, que ele remessou na cara desse Jesus, ele fugiu. Jesus não está coroado ainda. Agora, que se fosse um pentecostal, ajoelharia diante dele, se ajoelhava diante dele, ia falar em língua estranha, fazer um proselitismo ali, porque não tem a revelação. Você sabe que nós temos uma grande história de um homem chamado Balaão. Por isso que eu falo, meu Deus, ele tem profecia, ele tem o dom de profecia. Tudo bem, as profecias podem ser de Deus, se ela for cumprida. Você pode encontrar isso aqui, ó, no livro de Números. Você vai encontrar um homem chamado Balaão. E esse homem aqui, ele tinha o dom de profecia. E olha só, hein, que profecia que ele deu. Não foi uma profecia para qualquer um desses de hoje não aí, que estão esbanjando, fazendo exibicionismo. Não, essa profecia aqui foi direta de Deus. Balaão, Números 24, 17. Veja bem. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas. E aqui está falando de quem? Está falando de Balaão. Mas você pode ver que depois ele se enveredou com Balaque. E o que foi fazer? Ele foi lá amaldiçoar o povo. E o Deus falava para ele não ir. E ali voltava outro mensageiro, falava para ele não ir. Aí quando o Balaque ofereceu uma grande fortuna, que hoje é assim, hoje é dinheiro. O Deus das religiões é dinheiro. Não sabe, como disse lá o apóstolo São Paulo, a 1 Timóteo, capítulo 6, Paulo chega a dizer que os ricos não põem a confiança na sua riqueza. E vocês sabem que eu estava olhando até aqui esses dias, até Davi. E Davi foi um pastor, ele teve o dom de pastor. Davi não tinha dons, não. Dom de língua, de interpretação, não. Davi ele tinha dom de ser pastor. Porque se ele não tivesse o dom, ele não tinha sido aclamado a rei em Israel. Veja bem, aqui no Salmo 62, versos 11. Uma coisa disse Deus, duas eu ouvi, que o poder pertence a Deus. E a ti também, Senhor, pertence as misericórdias. Pois o homem, ele não tem que colocar a sua confiança. Está aqui, ó. Não confiei na opressão, e nem vos desvaneçai na rapina. Se as vossas riquezas aumentar, não confia nela, não ponha nelas o seu coração. Agora, pelo amor de Deus, se Deus descesse aqui na terra, será que por acaso o coração desses pregadores aí, desses teólogos, não está no dinheiro? Tá sim, porque tudo eles que eles vão fazer, uma pregação tantos 100 mil contos, 200 mil contos. Jesus diz, esse dom que eu te dei é de graça, o que de graça recebeste, de graça dai-vos. Agora, eles cobram por aquilo que Deus deu. Mas sabe de uma coisa, São Mateus 7:21. Senhor, Senhor, nós não curamos enfermos no teu nome? Nós não expulsamos demônio? Nós não fizemos isso? Fez sim. Jesus não vai falar que não fez. Mas apartais de mim, maldito, praticante de iniquidade. Volte nos ouvir.
na próxima apresentação com fé no Filho de Deus, a fé que há de vencer o mundo.